Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal de transmissões de nossas celebrações. É uma alegria muito grande poder contar com os queridos irmãos, amigos, assistindo nossos cultos. Queremos desejar a todos um feliz e abençoado momento de adoração com Deus. Que o Senhor possa falar ao seu coração através das leituras bíblicas, através das músicas, dos hinos e através da pregação da palavra. Muito obrigado. Tenham todos um excelente culto em nome de Jesus. Olá pessoal, tudo bem? Vamos participar do culto infantil todo sábado às 4 horas no grupo Geração IBSM. Qualquer dúvida, ligar para minha mãe, Santina. Feliz Dia dos Pais. Valeu! Sejam bem-vindos ao Mês da Juventude. Nós estamos tendo a nossa escola bíblica todos os sábados através do Google Meet às 20 horas. Temos também, através de uma live no Instagram, o Boas Horas. Lá a gente trata de vários assuntos bem atuais, é bem interessante e você não pode perder. A nossa devocional, Pão de Alho, ela deu uma pausa esses últimos dias, mas logo ela vai voltar. Então fica ligadinho nas nossas redes sociais, segue a gente no @QueroReset lá no Instagram, porque a gente vai estar postando tudo por lá. Todos estão convidados para a EBD de adultos que acontece todos os domingos às 9 da manhã no canal do YouTube da IBSM. Convido os irmãos a curtirem o vídeo, compartilharem, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para que sempre possam ser notificados quando a EBD iniciar. Convido os irmãos para participarem também desse momento que é muito precioso e de estudo da Palavra de Deus. Olá, queridos irmãos! Estamos na campanha para arrecadação da oferta de educação cristã, que ajuda a manter os seminários de educação cristã, o SEC e o CIEM. Você faz parte dessa história, eu faço parte dessa história. Precisamos contribuir e ajudar essas casas a permanecer, qualificando vocacionados para o reino. Participe, contribua e que o Senhor Jesus continue a te abençoar. Queridos casais, temos um encontro toda quinta-feira a partir das 19h30. Estamos com a temática Famílias da Bíblia. Você não pode perder. E você também não pode deixar de convidar um casal amigo para participar. Temos um brinde especial para a família que convidar mais famílias para juntos vivenciarmos esse momento. Contamos com a sua participação e até a próxima quinta-feira. Queridos irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria muito grande poder estar com os amados irmãos e trazer uma palavra oficial da nossa igreja, da direção do terceiro RE de Casais 2020. Diante de tudo que nós estamos vivendo, diante desse momento de pandemia, de incertezas, momento de medo, momento de muitos conflitos na vida humana, nós tivemos uma reunião
liderança do terceiro RE de Casais, para tratarmos justamente desse momento que nós estamos vivendo na nossa caminhada. E diante de tudo que nós estamos percebendo, diante dos fatos, diante das situações adversas, das situações de incertezas, nós tomamos uma decisão que, creio eu, seja decisão muito coerente, foi debaixo de orações, foi ouvindo cada membro que compõe a liderança do terceiro RE, e nós chegamos a uma decisão de adiamento do nosso terceiro RE de Casais. O terceiro RE de Casais não irá acontecer este ano de 2020. A data ela vai ser adiada para outubro de 2021, no mesmo hotel. Então, nós vamos manter o hotel. Quero aqui esclarecer em relação aos casais que já efetuaram pagamentos totais ou parciais. E também quero falar sobre a entrada, a inscrição que foi dada para segurar a vaga. Em relação à inscrição, o dinheiro dos R$70 não será devolvido. Esse dinheiro, ele é justamente aqueles R$2.000 que nós tivemos que pagar ao hotel para assegurar a data de outubro. Então, esses R$2.000, eles vão permanecer no hotel para a garantia do RE de 2021. Só iremos fazer a devolução caso o casal não queira, em hipótese alguma, participar em 2021 do nosso terceiro RE. A devolução será feita da seguinte forma: se um outro casal, assim que um outro casal ocupar a vaga do casal desistente, e esse casal novo fazer o pagamento, nós devolveremos. Fora isso, não acontecerá. O dinheiro investido, os casais fiquem à vontade. Se você quiser deixar o valor que já investiu, ou parcialmente ou totalmente, você pode deixar esse dinheiro na conta da igreja, e esse dinheiro servirá para cobrir as suas despesas de 2021. Caso o casal faça a opção de querer o dinheiro de volta, entre em contato com o casal Edson e Andresa, ok? Então, você tem a opção de deixar o valor que você já investiu em caixa que eu digo na conta da igreja, está garantido, está tranquilo, você tem os recibos, nós também temos os recibos. Ou você querendo a devolução do que investiu, devolveremos a você, menos a entrada. Os R$70, eles ficarão. Eles não serão devolvidos porque nós precisamos garantir a data de 2021. Será também no mês de outubro. Se eu não estiver enganado, a data será entre 15 a 17 de outubro, ok? Será realizado nosso terceiro RE de Casais. Então, o terceiro RE de Casais de 2020 está adiado, não foi cancelado, ele foi adiado para o ano de 2021, em virtude desse período de pandemia, até porque lá no hotel o espaço o auditório comporta 500 pessoas. Seguindo o protocolo estabelecido pelo governo do estado, pela Secretaria de Saúde estadual, eu só poderia colocar
25 casais. Então, espaços até 1.000 pessoas de capacidade, eu só posso colocar 50 pessoas. Aí seria 25 casais. Então, diante de todas essas dificuldades, e também dificuldades financeiras de algumas pessoas, e também respeitando o receio de muitos de estarem juntos, nós tomamos a medida, nós, eu falo, a equipe, juntamente com o pastor, tomamos a medida de adiamento do terceiro RE de casais. Ok? Deus abençoe, um forte abraço. Dúvidas, liguem para o casal Edson e Andresa e eles tirarão as dúvidas dos irmãos. Um forte abraço a todos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar esse vídeo com os amigos. Tchau! Olá, queridos irmãos. A pastoral de hoje é escrita pelo pastor Marson Rego em relação ao Dia dos Pais. Traz o título Não Basta Ser Pai, Tem que Participar. Ele relembra sobre uma propaganda antiga em que os pais e os filhos brincavam de cavalinho e no meio daquela gargalhada, não é? Os pais mesmo sentindo dores, mas ficavam alegres por estar lá participando com seu filho. E no final terminava justamente com essa frase: não basta ser pai, tem que participar. E ele relembra também que, pensando nisso, né, ele lembrou da sua avó, né, a sua avó Nair Rego, que foi professora lá em Jaboatão, que lhe ensinou sobre o credo apostólico e que ele aprendeu a repetir com ela o credo. Este credo que foi desenvolvido no século IV, no Concílio de Nicéia, justamente para combater uma seita que estava causando problemas diante da igreja, que era o gnosticismo, em que ela não acreditava que o Deus do Antigo Testamento existiu realmente e que Jesus não veio em carne, não é? Que ele era uma fonte imaterial. Mas ele cita também outros textos, como cita também em 1 João, que ele vai dizer que aquele que não crê que Jesus veio em carne não pertence a Deus. E justamente isso ele vai discorrer sobre esse detalhe. E no credo apostólico, ele percebe um detalhe muito importante, que justamente o credo exalta a Trindade e mostra a relação do Pai com o Filho e com o Filho vice-versa, ou seja, o Pai presente com o Filho e o Filho presente com o Pai, através do Espírito Santo. E pensando nisso, ele vai ver essa relação e leva até o Novo Testamento, quando ele vai colocar Jesus chamando o Pai de Abba Pai, que é querido Pai, Pai amado. E ele mostra que essa relação íntima entre eles era maravilhosa, demonstrando assim essa união, esse compartilhamento, não é, do pai na vida do filho e do filho assim com o pai. E ele vem trazendo esses detalhes, mostrando dessa relação e mostrando que o filho também nos ensina a ter essa relação. Ou seja, nós também, para termos relação com o Pai, com o nosso Deus, nós temos que participar na vida do filho, para assim termos essa participação na vida do Pai. E ele vai ensinar sobre isso, vai demonstrar esses detalhes nessa pastoral. E, é claro, ele exalta um detalhe muito importante, que a Trindade é a melhor referência da relação do Pai com o Filho, e que serve de exemplo para nós também. E ele vai falar no final, fechando tudo, não é? Que ele, como pai, quer ser também da mesma forma tão presente na vida da sua filha, o que for necessário, o momento que for necessário, manter essa relação sempre presente. E ele traz esse exemplo para nós, para que nós pais possamos também desfrutar desta mesma condição. É uma pastoral maravilhosa, muito boa. Está lá, postada lá na nossa rede social, e você pode participar também, partilhar. Entre lá e leia completamente essa pastoral, que ela é maravilhosa. E Deus abençoe.
grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a este grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. De coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.
Pais. Oremos. Grandioso Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor. Estamos aqui para entregar nossos corações a ti, Senhor. E falar e te agradecer de todo o coração, porque és bom. Porque tu és um Pai constante, Senhor. Teu amor é infinito. Tua graça é constrangedora. Obrigada, Senhor. E, Senhor, se as palavras não mostrarem o quanto a gente te ama, o quanto a gente te adora, Senhor, que o Senhor veja nosso coração. Tu nos conhece muito, muito, muito mais. Tu conhece o mais profundo do nosso coração. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Nós só temos a agradecer a Ti, Senhor. Muito, muito obrigada. Ser com cada pai da igreja, ser com nossas vidas, ser com os nossos corações e que o Senhor esteja nos guiando, Senhor. Muito obrigada. E de todo o coração, Senhor, que a gente possa estar rendendo as nossas vidas a Ti, Senhor, verdadeiramente. Obrigada pelo Teu grande amor. Muito obrigada. Tu és um Pai inexplicável. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pelo Teu cuidado conosco. Em nome de Jesus, Senhor, que Teu nome seja louvado em toda a terra. Em nome de Jesus, amém. Beijinho nele agora. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada por mais uma oportunidade de aprender sobre Ti, por mais uma oportunidade de estar em Tua presença. Perdoa quando a gente muitas vezes negligencia o que o Senhor quer pra gente, porque a gente prioriza a nossa vontade, Pai. Nesse momento eu quero te pedir em especial, Pai, pela construção do nosso prédio, do nosso ministério, para que a Tua vontade seja feita no Teu tempo e não no nosso, para que a gente simplesmente dependa disso e acalme nosso coração, para que a gente simplesmente entenda que
a tua vontade vai ser feita de acordo com o tempo que a obra vai ser finalizada, e a gente simplesmente vai acalmar nosso coração e descansar em Ti. Quero te pedir também, Senhor, pelos líderes da nossa juventude, para que o Senhor possa estar confortando o coração de cada um deles, dando força para continuar nessa caminhada, nesse ministério tão lindo para a Tua obra, Pai. Ajuda a gente para que a cada dia a gente também possa valorizar os nossos líderes, assim como a Tua palavra nos pede em Romanos 13. Muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada pelo sacrifício do Teu Filho na cruz. É isso que a gente pede e te agradece, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Santo Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, por estar concedendo mais um ano de vida, Pai, para os aniversariantes. Obrigado também pelos aniversariantes de casamento, Senhor. Te peço, Pai, em nome de Jesus, continua cobrindo-nos com bênçãos, fortalecendo a união dos casais e abençoando com saúde, Senhor, principalmente nesse momento que estamos passando, Pai. Ser Senhor com os enfermos da igreja, em especial com a Aline e com o Tennyson, Senhor. Opera, Senhor, com a Tua mão, Senhor, na vida deles e restaura, Pai, a saúde deles, Pai. Ser também, Senhor, com cada irmão, com cada familiar nosso. Opera com Tua mão protetora, Senhor, e guarda, Pai, cada um. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer enfermidade, principalmente esse coronavírus, Pai, e recupera, Pai, aqueles que já estão enfermos, independente da enfermidade, Pai. Cura, Senhor, opera para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Guarda, Pai, nossos familiares, cuida de cada um, Pai. Nos cobre com Tuas bênçãos e com as Tuas proteções, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Cristo Jesus, e já te agradeço, Pai. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz,
agradecemos a fidelidade dos irmãos que ao longo desses meses de pandemia e isolamento social têm mantido suas contribuições de dízimos e ofertas, também para ofertas e missões. Neste momento nós estamos na campanha de missões estaduais. Então é muito importante que cada um colabore para essa importante obra. Os irmãos poderão fazê-lo mediante depósito bancário na conta da Igreja Batista em São Martim, no Banco Bradesco, agência 1230, conta 2855, dígito 8, conforme informações neste nosso vídeo. Neste momento nós vamos orar agradecendo ao nosso Deus pelos dízimos e ofertas entregues. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tua fidelidade para conosco, que dura de geração a geração, Senhor. Nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas entregues pelos teus servos, mesmo nesses momentos de tanta dificuldade, Senhor. Queremos te pedir uma bênção toda especial para cada uma das famílias da Igreja Batista em São Martim, para que tu as abençoe, os guarde e proteja de todo o mal, Senhor. Pai amado, fica com aqueles que estão desempregados, para que eles possam obter de ti o sustento nesse momento tão difícil, Senhor. Mas nós temos certeza de tua fidelidade e que tu jamais abandonas os teus servos, Senhor. Nós queremos te agradecer pela Igreja Batista em São Martim e pela obra que nós temos realizado através das contribuições e pelo serviço dos servos, Senhor. Pai amado, nos abençoe e nos protege de todo o mal. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Olá, irmãos. É uma alegria estarmos novamente aqui para assim podermos partilhar uma parte daquilo que Deus tem colocado para nós na sua palavra. Hoje é um dia especial, né? Que é o Dia dos Pais, né? O segundo domingo de agosto. Nós estamos também aqui e trazendo uma reflexão sobre exemplos de pai, não é? E trazendo aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre alguns exemplos disso. Nós temos ouvido sempre a expressão aquela de pai para filho, não é? Quando o pai passa adiante aquilo que ele ensina para o seu filho e o seu filho assim faz, né? Repete suas ações, assim reflete aquilo que Deus, né? Ou que ele aprendeu para ensinar. Às vezes ele aprende com seu pai e passa para o seu filho, e assim por diante o seu filho aprende e depois passa também para o seu filho, e os ensinamentos seguem adiante dessa forma. Nós temos alguns exemplos bíblicos, né, que não são tão bons assim em respeito sobre essa questão de pai para filho, porque infelizmente o pecado acaba afetando a vida das pessoas e os filhos não conseguem seguir aquilo que os pais ensinam, e muitas vezes os pais erram e os filhos repetem os mesmos erros ou pior que os pais, não é? Mas vamos ouvir um pouco sobre isso. Os textos que nós vamos basear está justamente em 2 Reis, no livro de 2 Reis, no capítulo 21 e verso 22. No capítulo 21 nós dividimos também, são duas partes, não é? O capítulo 21, verso 1 e 2, né? O capítulo 21 ainda, verso 18 a 23, e por final, o capítulo 22, verso 1 e 2, que falam sobre alguns pais, sobre as atitudes deles, né? São os reis de Israel, né? As suas atitudes diante de tudo isso que acontece e os seus ensinamentos que passam para os seus filhos. Então vamos ver aquilo que a palavra de Deus também nos traz. 2 Reis, capítulo 21, verso 1 e 2, diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efisbá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. E a partir do verso
o capítulo ainda 21, verso 18 a 23. Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus, de Jotbá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado. Serviu a ídolos, a que o pai dele havia servido, e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais. E não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Agora o capítulo 22, ainda 2 Reis, versos 1 e 2. Josias, que era filho de Amon, neto de Manassés, tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos orar então? Senhor eterno, nós te somos gratos, Senhor, pela tua palavra que nos permitisse a nós, para que neste momento, Senhor, do Dia dos Pais, pudéssemos refletir, Senhor, sobre isso, sobre os exemplos, sobre os ensinamentos também, o que devemos fazer, Senhor, para que nossos filhos também possam aprender cada vez mais. Ó Deus eterno, nos guia segundo a tua vontade neste momento. É o que te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem, essas 3 histórias relatadas em 2 Reis, capítulo 21 e 22, elas se completam em sua essência diante de fatos ocorridos, na vida de 3 personagens, de Judá, que eram da descendência de Davi. O primeiro, Manassés, que era filho de Ezequias, aquele Ezequias que fez o que era reto diante de Deus, destruindo os altares dos deuses falsos, dos ídolos, destruindo tudo aquilo que o rei Acabe tinha deixado montado, adoração. Ele chegou até a quebrar, o texto vai falar antes, que ele quebrou em pedaços a serpente de bronze que foi levantada no deserto na época de Moisés, e que, acredite ou não, a Bíblia nos faz referência sobre isso, o povo ainda oferecia incenso a essa imagem dessa serpente no deserto. E agora Manassés, ele se tornou rei. Começou muito cedo, ele começou aos 12 anos de idade, e ele poderia ter aprendido com seu pai. Ele podia ter aprendido aquilo que o seu pai tinha lhe ensinado, porque seu pai andou no caminho do Senhor e fez o que era reto. Mas ele foi um filho desobediente. Ele não seguiu aquilo que o pai ensinou. E ele seguiu completamente diferente, desviou-se totalmente das diretrizes que seu pai havia ensinado, e começou a fazer tudo aquilo que lhe convinha, mesmo sabendo das histórias contadas e relatadas nos registros desse estado pelos seus antepassados. Ele sabia do problema que acontecia com Israel, que quando se afastava de Deus, e que Deus tirava a mão de cima de Israel e acabava outras nações dominando, conspirando e destruindo, e atacando Israel. Ele sabia disso, mas mesmo assim ele desviou-se e agiu assim, conforme o seu pensamento, o seu querer, de forma errada. Talvez um equipamento errado que ele teve, um ensinamento não foi muito coerente para isso, e ele desobedeceu, ele não seguiu os passos do seu pai. Ele teve uma oportunidade de viver de forma sensata, mas pelo que ele percebe, foi ensinado de forma errada, talvez até muito mimado, e fez o que lhe convinha, desviando não só o seu coração, mas também o coração do povo, Mas a casa de Israel foi desviada também, porque à medida que ele começou a construir altares e adorar ídolos, é claro, o povo seguia o exemplo dele. Ele era o rei, então
o povo seguiu o exemplo e ele levou praticamente Israel também a adorar outros deuses. E isso realmente foi muito mal diante dos olhos do Senhor. Foi um mau exemplo. O segundo foi Amon, seu filho. O reinado dele não durou muito, não pôde durar tanto, mas Amon, ele reina e ele segue os passos do seu pai. Seu pai poderia ter seguido os passos, ter obedecido, seguido nos caminhos de Ezequias, do seu pai. Podia ter andado nos caminhos do Senhor. Podia continuar fazendo restauração de Israel, reformando a adoração a Deus, para que o povo também pudesse se achegar mais a Deus. Mas ele não fez isso, ele foi um filho rebelde. E se afastou do caminho do Senhor e se adentrou à adoração de outros deuses, né, que não o Deus de Israel. E Amon segue os seus passos, né? Segue os seus passos, aprendeu, viu seu pai fazendo aquilo, viu o tempo que seu pai viveu, e agora, só que com 22 anos, né, 10 anos a mais que seu pai, ele assume o trono. E não agiu diferente do seu pai. Só que seu pai começou como um adolescente. Talvez a influência que ele teve não ajudou muito, mas agora Amon, ele já era mais maduro, já era um jovem. Ele podia ter pensado um pouco mais, ter agido de forma mais sensata. Mas não. Ele cometeu os mesmos erros do seu pai. Ele seguiu o exemplo do seu pai. E ele começou fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele fez pior que seu pai, Manassés. Ele adorou outros deuses, acendeu incenso, se prostrou diante desses deuses. E, é claro, levou o povo a fazer a mesma coisa. O povo começou também a desviar o seu coração. E realmente, por conta disso, ele teve a paga pelos seus maus caminhos. E a paga foi muito cedo, porque ele reinou apenas 2 anos. E ele morreu, porque conspiraram contra ele. O texto vai dizer que os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. No versículo 23 de 2 Reis, capítulo 21. Então, eles conspiraram contra ele. E ele acaba morrendo jovem, não consegue reinar tanto tempo quanto seu pai, porque ele agiu de forma ruim, má. Ele seguiu um exemplo ruim que seu pai ensinou. O outro exemplo, no capítulo 22, verso 1 e 2, vem tratar de Josias, filho de Amon. Né? Josias, então, vai reinar no lugar do seu pai. E ele reina também, começa muito mais cedo que o seu avô, porque ele começa com 8 anos de idade. E ele começa a reinar. Só que, diferente da relação do seu avô, que deveria ter seguido os caminhos do bisavô, Ezequias, ele não fez isso, desviou-se completamente. O seu filho Amon seguiu os mesmos passos que ele, né? Foi um tal pai, tal filho, e ele agiu de forma errada. Josias, né? Josias, começando mesmo mais novo, com 8 anos de idade, ele tem uma visão diferenciada. E diz o texto que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Embora muito jovem, foi bem orientado, bem direcionado, e o seu coração ele colocou diante de Deus. Ele buscou a Deus. Ele agiu como seu descendente, né, que é chamado de pai, Davi, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E ele teve um bom reinado. Né? Ele restaurou o culto de Israel, o culto ao Senhor. Ele derrubou aquelas imagens que seu pai Amon e seu avô Manassés fez, da mesma forma que seu avô Ezequias. E ele restaurou o culto em Israel. O jovem Josias, ele agiu de forma reta diante dos olhos do Senhor. Então nós temos alguns exemplos aqui. Esses fatos são fatos reais, relatados no texto, né? Fatos que ocorreram no passado, no reinado de Israel, né? Que vem nos alertar, vem nos trazer um alerta diante de tudo o que nós, como pais, temos a ensinar aos nossos filhos, né?
temos de ensinar a nossa vida a palavra do Senhor. Porque a palavra também nos diz o seguinte, em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esta parte do ensino nos traz a palavra de Deus, nos chama a atenção a esse ensinamento. Então nós temos que aprender desta forma. Se nós ensinarmos nosso filho, ele diz o texto que até ele ficar velho, não vai se desviar desse caminho. Então ele vai aprender a fazer aquilo como o Josias fez, o que é reto diante dos olhos do Senhor. Nós vivemos hoje num mundo completamente globalizado, não é? Conectado 24 horas pela internet, onde todos os tipos de influência podem também acabar entrando em nossos lares. Antes a gente se preocupava com a TV, com a rádio, né? Hoje não. Hoje a interatividade nos faz reféns de certas influências. Influências boas e influências más, né? Que podem contaminar nossos filhos e destruir nossas famílias. Então, nós temos uma realidade completamente diferente do que tinha Josias, do que tinha Amon, do que tinha Manassés, Ezequias naquela época, não é? Nós temos algo que perturba mais ainda, né? Porque a educação naquela época era a educação do lar, né? Traziam pessoas para ensinar, né? Dentro da própria casa, ele era ensinado lá, tudo era passado daquela forma. Mas hoje em dia, nós como pais temos um problema maior, porque nós enfrentamos uma interatividade, uma globalização que acaba nos afetando e afeta também os nossos filhos. Então, nosso cuidado é um pouco maior da questão também deste ensino. Esse texto de Provérbios capítulo 22, 6, do ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, deve ser bem mais acentuado. Porque nossos filhos, eles, mesmo como no passado, ainda no presente, mesmo com essa globalização, eles seguem o nosso exemplo. Os filhos nos veem. Então ele vê nossas atitudes, ele vê aquilo que nós falamos, ele ouve aquilo que nós falamos, ele vê nossa forma de agir, ele percebe nossas reações, eles nos observam, os nossos filhos nos observam. E é claro, nossa postura, nossa forma de falar, né, de agir, tem que condizer com aquilo que a palavra de Deus também nos direciona. E nós devemos ter muito cuidado em cima disso. Porque eles nos observam também, apesar de toda essa coisa da globalização, mas como no passado, as crianças olham os pais ainda são espelhos para os filhos. Nós somos espelhos, nossos filhos nos veem, não é? Então, é muito importante que a gente preste atenção nesse lado, não é? Então, essas influências, essa globalização e esse problema dessa tecnologia que ajuda e também atrapalha ao mesmo tempo, não é? Tem impressionado no nosso tempo hoje em relação a isso. Então, mais ainda o nosso exemplo deve aflorar mais ainda os nossos ensinamentos para que nossos filhos não venham cair nesse problema e se desviar do caminho do Senhor. Temos que estar alertas, bem mais do que antigamente, onde um mau vizinho, um mau colega na escola se tornava um perigo para os filhos. Agora esse mal está por vezes adentrando nas nossas casas por conta dessa conectividade e interatividade, né? É um filme num canal, né? Um vídeo no YouTube, no Instagram, né? E que vem seguido no Twitter, né? Que vem seguido de propagandas nas quais estão cheias às vezes de conteúdos maliciosos, destrutivos, tanto para nós como para nossos filhos, porque essa influência também não afeta só os nossos filhos, nos afeta também, né? Então, essa influência maléfica, né? Ela vem distorcendo o ensinamento divino, né? Nós temos hoje os chamados influencers, né? Aqueles que são personagens famosos, né? Com uma certa fama, que trazem suas opiniões, né? E influenciam as pessoas com suas opiniões, né? Nós temos aqueles chamados de youtubers também, né? Que ficam lá postando aquelas ideias e coisas absurdas, completamente diferentes, né, contrárias ao ensino da palavra de Deus, e estão servindo de influência.
E o perigo é muito grande porque eles têm destruído a família, o seu tipo de influência, aquilo que eles ensinam, que eles pregam, que eles falam ali, tem levado filhos a se abandonarem os ensinos dos pais, a se afastarem dos pais e a agirem de uma forma, se adentrando dentro do pecado mais ainda, porque eles são pessoas que têm certa influência lá, são conhecidos, né? Porque tem muitas visualizações no YouTube, no Instagram, etc. Então, são chamados de influencers, eles têm essa influência dentro da mídia ali e vão atingindo pessoas, e atingem jovens, crianças, atingem também adultos, né? Pessoas adultas também acabam seguindo, né? Clicam lá, que seguem, às vezes sente prazer de ter lá, eu sigo fulano de tal, aquele personagem, aquele famoso. E muitas vezes a influência dele é completamente maléfica, tanto para a família como para os nossos filhos. Então, nós temos que estar de forma alerta, mais ainda do que se tinha no passado. Nós temos que estar mais atento a essas circunstâncias, a tudo que está acontecendo ao nosso redor e ao redor da nossa família, né? Nós pais temos que continuar sendo exemplo para nossos filhos. Exemplos bons, exemplos fortes, que eles possam, um bom exemplo, que eles possam assim aproveitar e aproveitando também nesse momento de pandemia, né? Onde nós estamos mais concentrados em nós estamos mais fixos, né? Em nossas casas, nós estamos mais perto com nossos filhos, né? Embora muitos ainda saiam para trabalhar, mas ainda estamos ali, estamos mais perto ainda, porque as escolas não voltaram, não abriram ainda, então nossos filhos não estão indo para a escola, estão estudando em casa, então eles têm mais acesso à internet, têm mais acesso à interatividade, têm mais acesso a essa globalização, então tem mais acesso a esses conteúdos que também se tornam risco. Nós temos que estar mais alertas em relação a isso por conta desse problema, né? E temos que aproveitar esse momento, né? É claro, estamos vivendo esse momento de pandemia, e aproveitar e trazer ensinos para nossos filhos que façam eles crescer no conhecimento do Senhor. O apóstolo Paulo vai nos dizer que, portanto, se você, em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Então, ele manda que nós pensemos nisso. Então, se nós pais buscarmos estar pensando nas coisas que são de Deus, as que são do alto, onde está o nosso Deus, nós passamos, e nossos filhos vão ver esses exemplos também conosco, para que possam buscar também da mesma forma. Então nós vamos ser exemplos para eles, para que eles aprendam conosco. Se nós buscamos ao Senhor, eles vão buscar também, porque eles se inspiram em nós, eles copiam nossos exemplos. Eles veem em nós essa influência, eles são influenciados por aquilo que a gente também faz. Não é? Outro texto vai dizer em Oséias capítulo 6, 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega toda a terra. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E à medida que a gente faz isso, nossos filhos estarão nos vendo, buscando conhecer o Senhor. Nossos filhos estarão nos vendo lá na meditação da palavra diária. Nossos filhos estarão nos vendo na busca do conhecimento de Deus. Nossos filhos vão aprender conosco, vão nos ver, vão ver nosso exemplo e vão seguir o nosso exemplo, seguir os nossos ensinamentos. Nós vamos poder ensinar a eles aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, ensinar aos nossos filhos, andando pelo caminho, sentado, onde estivermos, na oportunidade que tivermos, de ensinar aos nossos filhos. E eles vão aprender conosco. Eles vão olhar o que estamos fazendo. Se você, como pai, né, não tem uma vida dedicada à meditação da palavra, seu filho vai olhar, e se você também não tem costume, não vai muito à igreja, hoje eu não quero ir, não estou afim, seu filho vai olhar esse exemplo seu e vai dizer a mesma coisa.
ele vai dizer, eu não estou afim também de ir para a igreja. Meu pai não medita muito na palavra, então ele também não lê muita palavra. A Bíblia do meu pai fica sempre na estante lá, bonitinha. Ele nunca lê, eu também. Se ele não lê, para que eu vou ler também? Aí, ou seja, ele vê o nosso exemplo, ele segue aquilo que a gente ensina. Então é importante que a gente faça isso, né? Para que a gente possa, assim, ser bons exemplos para os nossos filhos. E nós somos também líderes de nossos lares. Nós temos que entender que nós, como pais, nós somos temos o sacerdócio dentro do nosso lar, da nossa família. Nós somos responsáveis por esse sacerdócio no nosso lar. Nós somos essa liderança dentro do nosso lar. Nós precisamos passar isso, ensinar aos nossos filhos, para que eles aprendam também. Para que eles mantenham viva a fé e o amor ao Senhor. A fé e o amor, também o amor ao Senhor e o amor ao próximo. Que eles aprendam esse amor dentro do lar, que ele conheça isso e ele exercite também esse amor fora do lar. Para que ele tenha essa boa influência nossa, para que ele aprenda isso e mais tarde, lá adiante, como diz o texto, quando for velho, ele vai continuar fazendo isso e ele vai ensinar aos seus filhos, ou seja, já não seremos nós que estaremos ensinando, mas eles estarão ensinando aos seus filhos, aos nossos netos, e se Deus quiser, nossos bisnetos, Deus é quem sabe, mas esse ensino vai ser passado adiante. Então vai ser um ensino bom, passado de pai para filho, não é? Para que eles possam também aprender aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Para que não cometam esses erros que estes homens fizeram no passado, para que não se desviem do caminho do Senhor, para que eles sigam a vontade dele, para que não façam outros se desviarem também, não é? Para que ele não prejudique suas famílias também no futuro. Então nós temos que trazer um bom ensino, um bom exemplo a cada dia. Então nós, como os pais, temos uma responsabilidade muito grande diante da nossa família. O apóstolo Paulo nos chama a sermos como sacerdotes do nosso lar. Então nós temos essa responsabilidade da questão do ensino divino do nosso lar, para que as crianças possam aprender e crescer e seguir o nosso exemplo, fazendo a vontade de Deus. E eles possam crescer com amor uns com os outros e amor, dedicação e fé ao Senhor. Então, esta mensagem que eu trago, para que a gente possa compreender isso e que o Senhor, Deus, nos abençoe, que nós possamos ser bons pais, bons sacerdotes do nosso lar, bons esposos, fiéis cristãos em todo o tempo, para que nossos filhos também sigam este exemplo. E este exemplo, e eles vão poder viver e repassá-lo de geração em geração. E esse de pai para filho será uma bênção para nós, para nossos filhos, para a descendência de nossos filhos e assim por diante, até o Senhor voltar. E que Ele nos abençoe. Amém. Toda natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou.
chegando ao final de nosso momento de celebração do nosso culto. Agradecemos a todos que estiveram assistindo o nosso culto. Desejamos a todos vocês um excelente domingo. Fica aí, não saia, nós vamos orar e logo em seguida nós vamos estar recitando o nosso grito de guerra. Fecha teus olhos, deixa eu abençoar a tua vida. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações com o Espírito Santo do Senhor repousem sobre cada família, cada vida que nos assiste nesse momento, hoje e para todos sempre. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Um beijo a todos e um forte abraço em nome de Jesus.